Origem de Thanos da infância à adolescência. Comumente conhecido como o Titã Louco, Thanos foi um dos vilões mais destrutivos e poderosos em todo o universo Marvel. Ele foi responsável pela morte de trilhões de seres inocentes e conseguiu subjugar quase todos que ousaram desafiá-lo, após adquirir a Manopla do Infinito e todas as suas joias. Mas antes de se tornar um ser divino e assassinar indiscriminadamente, quem era Thanos na sua infância e na adolescência? Thanos nasceu na lua de Saturno, chamada Titã, como parte de um grupo conhecido como Titãs. Os Titãs eram seres eternos governados pelos exilados eternos Alars e Suisan. A maioria dos seres criados por eles compartilhava traços e características físicas semelhantes, mas Thanos não era como os outros. O nascimento de Thanos chocou os médicos que testemunharam o que parecia ser a criação de um demônio. No início, eles queriam examinar o recém-nascido para entender melhor por que ele parecia tão deformado. No entanto, Alars, pai de Thanos, descartou suas preocupações e decidiu amar seu filho, vendo-o como um ser obstinado que se recusava a sucumbir à morte. Depois de elogiar a força natural de Thanos, Alars entregou o bebê à mãe dele. Ao olhar para o recém-nascido, Suisan instintivamente pegou um bisturi próximo e tentou matar seu filho friamente. Ela gritava que ele era um monstro que precisava ser morto antes de ter a chance de crescer. Surpreso com a reação dela, Alars sedou a mãe descontrolada antes de levar Thanos para longe, em busca de segurança. Mais tarde, Suisan foi enviada para um hospital psiquiátrico e permaneceu internada, pois continuava insana. Anos depois, quando tinha 12 anos, Thanos se destacava entre seus pares devido à sua aparência física, algo que ele lembrava todos os dias. Durante sua infância, ele passava grande parte do tempo lendo e aprendendo sobre o mundo ao seu redor. Rapidamente, ele se tornou conhecido como o garoto mais inteligente da escola. Thanos costumava passar muito tempo sozinho, desenhando imagens da natureza e de suas criaturas em seu caderno. Um dia, um grupo de colegas se aproximaram dele e o convidou para brincar com eles. Surpreso por finalmente ser convidado a se juntar a eles, Thanos aceitou a oferta entusiasmado e foi jogar bola. Enquanto estava em casa, Thanos frequentemente tentava descobrir a causa de sua genética única, para poder explicar melhor para seus colegas de classe na escola. Ele costumava perguntar ao pai se sabia algo que pudesse responder às suas perguntas, mas era frequentemente ignorado ou lembrado de que o pai estava ocupado demais com seu trabalho e não tinha tempo para ele ou suas perguntas. O relacionamento de Thanos com sua mãe não era melhor, pois nesse ponto ela ainda estava confinada na instituição mental e parecia se recusar a falar. Thanos a visitava regularmente, contando-lhe tudo sobre seu dia na escola e os estranhos sonhos que ele tinha de vez em quando. Um sonho em particular que ele compartilhava era sobre ele sendo um bebê recém-nascido e alguém tentando apunhalá-lo com uma faca, e em outras ocasiões ele se via como adulto pegando a mesma faca e esfaqueando seu agressor em troca. Ele tinha esses mesmos sonhos quase todas as noites nos últimos 4 anos, e ficou tão perturbado que se recusava a dormir para não os vivenciar novamente. Conforme Thanos se tornava mais popular na escola, ele despertou o interesse de uma garota misteriosa, que ficou fascinada por ele cada vez mais. Mais tarde, durante um laboratório escolar que envolvia a dissecação de um ser vivo, Thanos saiu da sala de aula assim que viu o interior da criatura, vomitando do lado de fora como resultado. Enquanto estava lá fora, limpando sua bagunça, ele foi abordado por uma garota misteriosa que tentou confortá-lo, explicando que a dissecação de seres mortos ficaria mais fácil à medida que ele continuasse fazendo isso com mais frequência. Thanos não gostou do que ouviu, alegando que nunca quis dissecar um ser vivo novamente, mesmo que isso significasse desistir de seu sonho de se tornar um grande cientista como seu pai. Ela disse a ele que ele só precisava de tempo para clarear a mente e refletir sobre o que acabara de experimentar, e que uma ótima maneira de fazer isso seria explorar uma caverna proibida que ela frequentemente visitava. Thanos fez exatamente isso, levando alguns de seus amigos com ele. À medida que eles caminhavam cada vez mais fundo na caverna, todo o lugar começou a tremer e pedras começaram a cair sobre eles. Assim que o desmoronamento parou, Thanos se viu preso e separado de seus amigos. Ele passou os próximos 3 dias cavando para sair, finalmente alcançando as bordas externas da caverna, apenas para descobrir o terrível destino de seus amigos. Todos eles haviam sido mortos e devorados vivos por lagartos gigantes que aparentemente os consideraram uma presa fácil devido à sua mutação. Quando Thanos finalmente voltou à civilização, rumores começaram a se espalhar sobre o que exatamente havia acontecido na caverna que causou a morte de várias crianças. Acreditava-se que Thanos havia matado e devorado aquelas crianças como um monstro,
que despertou repentinamente dentro dele. Quase todos começaram a evitá-lo. Até mesmo seus outros amigos passaram a tratá-lo como um pária. A única pessoa que ainda falava com ele era a garota que o havia incentivado a ir para a caverna em primeiro lugar. Ela o convenceu de que, se ele realmente se importasse com seus amigos que haviam morrido, ele deveria canalizar seu ódio pelas criaturas que os mataram e destruí-los como forma de vingança. Assim, armado com uma faca, Thanos retornou à caverna e liberou sua raiva ao massacrar todas as criaturas lá dentro, enquanto a garota observava à distância com alegria. Anos depois, um adolescente Thanos superou completamente seu medo de matar e dissecar criaturas. Ele passou rapidamente em todos os testes de laboratório, dissecando completamente as criaturas e estudando-as de forma tão eficiente que era capaz de descrever toda a sua história de vida apenas examinando seus órgãos. Entediado com a escola, pois não havia nada mais para ensiná-lo, ele criou seu próprio laboratório secreto, onde realizava experimentos por conta própria. Ele experimentou em criaturas vivas, removendo dolorosamente partes de seus corpos, uma de cada vez, para estudá-las e obter conhecimento. Nessa época, ele se via como um cientista valioso, empenhado em descobrir a resposta para quem ele realmente era e por que era tão diferente dos outros. Apesar de sua dedicação à ciência, ele obteve poucos avanços para responder às suas maiores perguntas. Sua única amiga, a garota que o acompanhou desde seus primeiros assassinatos, o convenceu de que ele precisava levar seus experimentos para o próximo nível, se quisesse descobrir quem ele realmente era. Desesperado para obter essas respostas, Thanos acabou sequestrando um jovem casal e levando-os para seu laboratório secreto. Ele os dissecou como havia feito com todos os animais antes. Dias depois, as pessoas começaram a se perguntar para onde o casal teria ido. Com o tempo, acreditava-se que eles haviam sido assassinados, o que seria a primeira vez que alguém havia sido morto em Titã desde que a Lua abrigava vida. Cada vez mais crianças começaram a desaparecer, o que começou a causar alarme entre as pessoas. A Lars ainda ignorava essas preocupações, acreditando que assassinatos em sua lua eram impossíveis. Mas a mãe de Thanos sabia instantaneamente que era seu filho quem estava cometendo esses atos hediondos. Ela finalmente falou com ele. Talvez pela primeira vez desde que ela retornou do seu confinamento, ela conhecia o monstro que ele realmente era. Thanos rejeitou sua declaração, mas então começou a duvidar de si mesmo. No dia seguinte, Thanos foi ao local onde enterrou suas vítimas e afirmou que iria queimar seus corpos e interromper suas experiências com o povo de Titã. A amiga perguntou se ele havia gostado do que havia feito, uma pergunta que o ofendeu. Thanos alegou ser um cientista, não um carniceiro que desfrutava de assassinatos sem sentido. Depois de queimar os últimos corpos, Thanos jurou nunca mais matar. 2 semanas depois, Thanos estava lá novamente, enterrando sua última vítima. Ele admitiu que ela estava certa, que ele gostava de matar. Ela o assegurou de que ele não deveria se envergonhar de suas ações, que ele estava apenas fazendo o que estava em sua natureza. Finalmente, depois de todos esses anos, Thanos revelou seus verdadeiros sentimentos por ela. Ela era a única pessoa em sua vida que o entendia, que até mesmo tentava compreendê-lo. Ele queria fugir com ela para algum lugar onde pudessem ficar juntos sozinhos para sempre. Ele então tentou abraçá-la, apenas para receber um tapa em troca. Agora ela sabia que tinha controle total sobre ele, enquanto ele admitia seu amor por ela. Ela o chamou de fraco e covarde, por demorar tanto tempo para finalmente aceitar quem ele era. Aqueles que temiam a si mesmos eram indignos de amor, mas ele tinha potencial para mudar tudo isso, abraçando completamente sua natureza distorcida. E assim Thanos o fez. Ele abraçou completamente o mal dentro dele. Ele então fez o impensável, sequestrou sua própria mãe e a levou para seu laboratório. Quando ela acordou, ele se vangloriou de todas as maldades que havia cometido ao longo dos anos, todos os instrumentos de tortura que ele criou e todos os assassinatos que cometeu. Durante todo esse tempo, ele se convenceu de que estava fazendo tudo em busca de respostas, quando na verdade ele simplesmente amava matar. Era tão simples assim, e ela estava certa sobre ele desde o começo. Então, ele pegou uma faca e a matou, cortando-a como todas as suas vítimas anteriores. Assim que ela morreu, Thanos relembrou o dia em que nasceu e como ela tentou matá-lo. Ele não se desculpou pelo assassinato, mas sim porque ela falhou em matá-lo quando teve a oportunidade. E a partir desse momento, Thanos embarcou em um caminho conflituoso em busca do poder supremo, apenas para que ele pudesse conquistar o amor da garota que sempre esteve ao seu lado. No entanto, desconhecido para Thanos, ela era na verdade a personificação da morte, que casualmente manipulava desde o início para seu próprio prazer sádico. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like
se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seus comentários.